Olá, tudo bem? Sou Lincoln Hashimoto, médico, e este vídeo faz parte de uma série de vídeos que tenho gravado falando sobre o câncer. Se não assistiu os outros, assista porque eles são complementares. Curta este vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe com pessoas que também podem se beneficiar com essas informações. Depois das doenças cardiovasculares, a segunda causa de morte em nível global é justamente o câncer. No tema de hoje eu quero conversar com vocês sobre como prevenir o câncer. Escutamos falar que o diagnóstico precoce é o melhor, mas não seria a prevenção a melhor forma que poderíamos ter de nos protegermos de qualquer doença, como no caso o câncer? Pense comigo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, eles afirmam que de 80 a 90% das causas de câncer são provenientes de um meio externo. E é justamente por isso que aqui estou para compartilhar com vocês quais são esses fatores externos que estão aí à nossa volta, no nosso dia a dia, para que possamos então nos protegermos e prevenirmos. Visualize este cenário, na qual a minha intenção é fazer uma analogia de um peixe vivendo em seu lago e nós, seres humanos, vivendo em nosso meio ambiente. Imagine lá os peixinhos vivendo num lago e, em vez de consumir aqueles alimentos do seu habitat coerente com toda a sua história, eles passassem a consumir alimentos processados, uma ração com inúmeras características diferentes, iniciando pela sua composição das vitaminas, dos minerais, dos carboidratos, das proteínas, das gorduras. Então inicia aí a primeira diferença. A segunda é a sensação ao se alimentar. Imagine que eles passem então a se alimentar com uma ração em que é mais prazerosa, talvez um pouco traiçoeira, mas tudo bem, tem a praticidade de poder estocar, durar grandes períodos guardadinhos ali e não terem problemas com o alimento, essa facilidade para eles. E eles até comem mais, porque ela é mais gostosa na boca. Estimula lá as papilas gustativas num grau que, a nível neurológico, também acaba ativando sensores do prazer de uma maneira um tanto quanto fugaz. E claro, acabam ganhando peso. Também tem uma tendência a oscilarem de energia, sua disposição. Alguns sentem-se mal após aquela refeição. Neste cenário, eles deixaram de consumir as suas algas, os insetos, entre outros alimentos coerentes com a sua biologia. E passaram, então, a consumir o que para nós, humanos, seria os ultraprocessados, como os embutidos, os alimentos cheios de corantes, conservantes, aromatizantes, enfim, toda aquela química, toda aquela combinação feita em laboratório com finalidades nem sempre pensando na saúde de verdade. E claro, somado a isso, uma desproporção das proteínas, das gorduras, dos carboidratos, geralmente no excesso dos carboidratos, dos açúcares. Qualquer semelhança destes peixes com nós, mera coincidência, certo? Se não bastasse a qualidade desses alimentos, a quantidade, ainda sofriam o escoamento de herbicidas, pesticidas, agrotóxicos que corriam das plantações para o seu lago. Só um breve parênteses, o Brasil, em regra, está ali no topo dos países que mais consomem agrotóxicos. Além disto, também sofrendo o tempo todo radiações, toxicidades provenientes do ar, fumaças queimadas, entre outros resíduos de indústrias. Somado a todo este cenário, temos estes peixinhos sofrendo com desarmonias emocionais, estresse, carregando emoções como raiva, ansiedade, medo, e sequer aceitam ou buscam ajuda para trabalhar essas emoções. Já deixaram de lado aqueles cuidados com uma noite de sono,
com alguma atividade física, ficam mais quietinhos, o tempo todo parados em algum canto. Quando têm a oportunidade de um lazer, se recusam, preferem mais uma vez ficarem ociosos, talvez até alimentando emoções ruins, se alimentando com alimentos ruins, assistindo programas ruins e nunca satisfeitos, sempre em busca de aventura, de prazeres, ao mesmo tempo de querendo relaxar cada vez mais. E qual a consequência disto? É fácil de prever, mas é complexo de resolver, não é mesmo? É evidente que minha intenção de mostrar esse cenário é reiterar o quanto nós humanos vivemos nessas condições, num ambiente muitas vezes desfavoráveis à nossa saúde, na qual não fazemos o que está no nosso alcance para evitarmos esses problemas, esses desequilíbrios, desarmonias. O que a estatística nos mostra, falando, por exemplo, do câncer, onde temos quase 90% das causas sendo de fonte externa, ou mesmo quando falamos de doenças crônicas, até 80% delas sendo preveníveis, a gente deve sim, né, acender aquela luz vermelha de opa, aonde podemos estar errando, o que podemos fazer para nos protegermos, pois muitas vezes temos a tendência em culpar alguns fatos, em delegar nossa responsabilidade, mas é triste, porém podemos sim afirmar que, na grande parte das vezes, nós quem criamos as nossas doenças. Eu tenho certeza que é possível você conseguir melhorar a sua saúde, em algum aspecto que seja, no seu tempo. Eu já tive inúmeras mudanças pessoais que foram se somando, que foram erros e acertos até conseguir melhorar em outros aspectos e sustentar. Eu vejo isso em consultório. Então, o importante é a gente conseguir detectar alguma alteração que a gente possa assim melhorar e aos poucos ir mudando. Porque quando somamos esse pouquinho que podemos melhorar a cada dia, a cada atitude, a cada alimento, no final do dia, do mês, do ano, na somatória dos anos, pode ter sido aqueles fatores que influenciaram para, por exemplo, transbordar ou não um copo d'água ali que já vinha com vários processos negativos ocorrendo em nossa vida, em nosso corpo. Eu gosto muito de trabalhar a conscientização, porque antes de qualquer mudança, de qualquer remédio, suplemento, enfim, o aspecto principal a ser trabalhado em nossa vida vem da conscientização, porque essa é a principal que vai sustentar mudanças a médio e longo prazo. E é muito melhor mudarmos por conscientização, mudarmos pelo entendimento, pelo prazer em se amar, em querer se cuidar, do que ter que fazer um processo inverso quando uma doença já se encontra instalada em nosso corpo, não é mesmo? Exposto a esse cenário, o nosso corpo, essa máquina perfeita, ela está constantemente formando novas células. Então, temos células do nosso corpo que duram horas, outros dias, outras duram meses. Por exemplo, uma célula sanguínea, célula vermelha de nossas hemácias, elas duram em média 120 dias. Então, automaticamente, ocorre essa a gente chama de apoptose, né, que é uma morte celular programada, e simplesmente ela é degradada, eliminada, construída novas células. E qual que é o pulo do gato? Que, uma vez que estamos cientes, conscientes do poder que temos em produzir células novas e saudáveis constantemente, podemos, a qualquer momento da nossa vida, construir um corpo melhor, um corpo mais saudável. Isso vai ficar mais claro logo adiante, onde eu vou citar alguns exemplos do que devemos tirar, do que devemos colocar. Mas o raciocínio é simples. Se você dá tudo que o corpo precisa e da melhor qualidade para produzir células novas, as chances de saírem células saudáveis são muito maiores. E o oposto, se fornecemos uma nutrição inadequada, que favorece uma mutação celular, algum químico, algum alimento que acaba por favorecer uma inflamação do nosso corpo. Isso tudo é a favor do quê? De em algum momento poder desenvolver uma mutação celular, uma célula neoplásica. Então é sábio, é inteligente mudarmos o antes possível retirarmos tudo aquilo que está nos prejudicando ou que tem potencial em prejudicar. Porque uma pessoa que diagnosticou câncer não foi do dia para a noite. Aquilo já vinha há um tempo, o corpo estava conseguindo se segurar, né, o nosso sistema imunológico,
estava conseguindo sustentar sem que aquela doença se instalasse propriamente. Porém, em algum momento, às vezes, ocorre do nosso corpo perder este controle. Então precisamos fornecer para o nosso corpo a melhor matéria-prima possível para a produção de novas células. E de onde vem a matéria-prima? Da nossa dieta. Eu peço a você que reflita. Como está a sua alimentação? Lembra da analogia que eu fiz com relação aos peixinhos no seu lago? Como que está a nossa alimentação? De qualidade? Ou só está focada num prazer momentâneo, fugaz, com toda aquela química que sem dúvida é prazerosa, mas às custas de uma dependência de carboidratos em excesso, um desequilíbrio dos carboidratos. Lembre-se que o açúcar estimula o mesmo local no cérebro do prazer que qualquer outra droga, como o álcool, cocaína. A sensação do prazer do açúcar é lá naquele mesmo local. Então, existe toda uma química que explica esses nossos prazeres. Quando você avalia um alimento industrializado, o que mais temos nele? Todos esses estimulantes para as papilas, para o nosso cérebro, para a sensação do prazer, sal, açúcar, gordura, e geralmente não são das melhores qualidades e na quantidade recomendada. E depois, tem uma consequência a isso. Desde o processo digestivo, como a somatória dessas desalimentações, no decorrer de semanas, meses, uma hora a conta vem. Como eu disse, de acordo com o alimento que você ingere, ou seja, estamos falando do meio externo influenciando o nosso meio interno, ok? Estamos falando do 90% das origens das doenças, no caso do câncer. E a alimentação que é nociva, que é ultraprocessada, que é potencialmente tóxica para o nosso corpo, mas que as pessoas consomem com certa frequência, achando que isso nunca irá causar nada, em algum momento ela pode sim, numa replicação, numa duplicação da célula, do DNA, daquele processo de mitose, enfim, simplesmente ocorrer alguma alteração ativando, por exemplo, um gene cancerígeno. E aí muitos falam, mas é por questões hereditárias. Questões hereditárias eu vou falar adiante, mas nós estamos falando de 10, 20%. E os outros 80, 90%? Então vamos assumir esta responsabilidade de cuidarmos de nós e de sermos exemplos. Nosso corpo produz diariamente células cancerígenas, mas graças aos nossos sistemas de defesa, ele consegue trabalhar aquela célula de uma maneira de corrigir ou eliminar. Para isto, uma peça fundamental é o nosso sistema imunológico. É o exército, são os soldados que estão ali constantemente circulando e avaliando aonde pode ter algum erro, algo que pode ser nocivo à nossa saúde. Então, por exemplo, se ele detecta a presença de um vírus, uma bactéria, uma célula cancerígena, existe a possibilidade deles conseguirem corrigir de alguma forma essa célula circulante. Mas e se temos muitas células cancerígenas circulando? E se nosso sistema imunológico já está prejudicado por um corpo inflamado, por uma falta de nutrientes necessários para um bom funcionamento do sistema imunológico? E aí? Vocês percebem como um item vai somando ao outro a favor ou contra a nossa saúde? E é isso que as pessoas esquecem, que o nosso corpo é o tempo todo esse emaranhado de todos os órgãos funcionando adequadamente, da nossa alimentação, emoção, sono. Poxa, não podemos esquecer que é esse complexo funcionando constantemente o tempo todo. Até já adianto que isso é positivo. Temos o nosso corpo funcionando todo conectado. Por quê? Pois às vezes a gente, por mais que erramos em algum aspecto, a gente tem os outros aspectos para equilibrar. Então é muito comum as pessoas chutarem bola de uma alimentação, mas por sorte elas conseguem equilibrar depois num outro dia, elas conseguem ter uma boa noite de sono, fazer uma atividade física e fazer um movimento de correção daquele erro. Veja como a vida, como o nosso corpo, ele é abundante, ele é próspero, ele é a favor da nossa vida, pois ele dá mais chances para podermos sim corrigirmos. Então sábio é aquele que desde já aplica bons hábitos, mudanças a favor de uma vida longa e saudável. Logo, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, nos afirma que então até 90% dos cânceres têm origem do meio externo. Vou detalhar então o que seriam esses fatores externos, para que você conscientize e mude.
Estes exemplos que vou citar têm comprovação científica, tá bem? Então vamos valorizar pouquinho, pouquinho a cada dia pode ser algo muito grande depois, a favor ou contra a doença. Falando dos fatores internos, que corresponde à pequena parcela de 10%, onde muitos gostam de culpar sempre a questão hereditária de várias doenças como uma maneira de se livrar de uma culpa dos seus hábitos, é muito pouco. Não só nessa doença, em várias outras, mas no câncer, estão falando 10%, que nada mais é o que trazemos dos nossos ancestrais, dos nossos pais, é o tal do hereditário, do genético, de fatores étnicos, mas é pouco. E mesmo que tenhamos esses genes, lembre-se, o que irá ativar esses genes para eles se tornarem, para eles passarem a produzir células cancerígenas, mais uma vez, é o meio externo, que é o que vai ligar ali o interruptor de produzir uma célula com mutação, de uma célula de um gene que carregamos cancerígena ou não. E claro, falarei maior parte agora dos fatores externos, que também são a principal causa do desenvolvimento. Então vai estar todos eles relacionados ao quê? A processo de intoxicação do nosso corpo, de inflamação do nosso corpo, de enfraquecimento do sistema imunológico, dos nossos mecanismos de defesa. Então, tudo sendo sim associado aos nossos hábitos, às nossas atitudes diárias. Como já disse, quando falamos em causas externas, lembramos de algo que você deve carregar por resto da sua vida. Epigenética, que seria epi, que está acima do gene que carregamos. A epigenética é a principal chave nessa história toda do desencadear das doenças. Você já escutou falar sobre o bisfenol A, ou conhecido como a sigla BPA? Essa substância é encontrada em plásticos, em vasilhas de espuma, muito comumente utilizada para alimentos congelados. E qual que é o problema? Esse bisfenol, quando aquecido, ele pode liberar algumas substâncias que são nocivas à nossa saúde, com potencial cancerígeno, que seriam, por exemplo, a dioxina, os fitalatos e o bisfenol A. Então, uma dica seria: utilize vasilhas de vidro, porcelana, de barro, pedra. Assim, vocês já evitarão vários problemas. Muito comum as pessoas utilizarem, né, os potes plásticos para armazenar alimentos. Enfim, vale a pena ir substituindo aos poucos. Uma outra dica e cuidado é com aquele plástico filme, em que é muito comum utilizarem para cobrirem os alimentos. Porém, quando é coberto um alimento quando ainda aquecido, pode formar aquelas gotículas de água. E aquilo, por sua vez, também pode conter esse bisfenol e contaminar os alimentos quando essas gotículas caem nos alimentos novamente. O álcool é outro vilão na história. Ele tem características carcinogênicas também, principalmente quando chega no nosso intestino, podendo favorecer a inflamação, alterando a permeabilidade intestinal, alterando as bactérias ali presentes, sem contar toda a consequência da sua metabolização, intoxicando o fígado e, claro, alterando nossas questões emocionais, nossa clareza mental. O álcool também pode ser um solvente, facilitando a entrada de substâncias cancerígenas para dentro da célula. Quando falamos em câncer, não existe dosagem segura de consumo de álcool. O álcool, ele aumenta a probabilidade de desenvolver câncer de mama, boca, laringe, estômago, intestino, esôfago. Então, com certeza, precisamos evitar o consumo. Fica evidente que existe sim uma relação dose-dependente, ou seja, quanto maior a quantidade do consumo, mais as chances destes efeitos carcinogênicos. Tabagismo é uma das regras mais importantes na prevenção do câncer. Devemos sim distanciar, como fumante ou não fumante. O cigarro contém mais de 4.700 substâncias com potencial carcinogênico. Então, para aquela pessoa que fuma e para aquela pessoa que está à sua volta, é prejudicial. Existe relação do cigarro com o câncer de pulmão, é claro, boca, né? No caso a cavidade oral, laringe, faringe. Então, parar de fumar é uma maneira de preservar o seu corpo, as pessoas à sua volta e o meio ambiente. Estresse. Com certeza é um fator contribuinte. O cortisol é um hormônio liberado no estresse
e ele pode influenciar negativamente a nossa saúde. Esse nosso estresse, que pode vir também associado ao cortisol com outros neurotransmissores de preocupação, raiva, ansiedade, isto tudo contribui para a nossa desarmonia. E essa pressão pode vir do trabalho, pode vir da nossa própria família, nós mesmos nos cobrando, pode ser por uma questão emocional, pode ser uma questão física, um estresse financeiro. Então é de vários aspectos que pode estar vindo. E qual que é a principal questão que devemos sempre dar atenção? É como trabalhar isto para que o estresse não seja algo constante, não seja um fator patológico na nossa vida. Porque todos nós vivemos oscilações de acontecimentos em nossa vida, na nossa rotina, mas sempre existe aquela diferença das pessoas que, por questões pequenas, surtam e pessoas com problemas muito graves conseguem controlar. Então, dentre o 8 e o 80, existem 72 possibilidades que podemos sim trilharmos, nos trabalharmos de uma forma em que possamos, diante dos problemas, ter sempre a melhor resposta. Como que você pode fazer isso? Para algumas pessoas é através de uma psicoterapia, de uma boa leitura em que ensina a manejar o estresse, manejar as emoções. Tudo vai influenciar, até mesmo a escolha alimentar vai influenciar nessa oscilação de humor. Alimentos muito estimulantes vai deixar a pessoa mais agitada ainda, muitas vezes mais estressada, vai dar combustível para o fogo. Eu acredito que devemos sim priorizar na nossa rotina aquelas situações conduzidas, influenciadas por valores que são realmente verdadeiros, para que a gente consiga evoluir em todos os nossos níveis na nossa vida. Na prática, seria, por exemplo, conseguir equilibrar o ter e o ser. A vida não é só trabalho, a vida também é o desenvolvimento do ser. Precisamos nos tornar cada vez mais sábios, humildemente sábios. Precisamos sim, a cada dia, nos tornarmos pessoas com maior maturidade, maior controle de todos os nossos atos e emoções. O próximo aspecto que é importante darmos atenção neste processo preventivo é a alimentação. Uma alimentação baseada em alimentos vegetais, ela tem muito mais chances de te proteger contra inúmeras doenças. Quando falamos de alimentos vegetais, estamos falando do consumo de todas as folhas possíveis, preparadas de maneiras gostosas, prazerosas também. Legumes, leguminosas, que são uma das fontes proteicas vegetais, que são os feijões, lentilhas, ervilhas, grão de bico. Também precisamos lembrar de consumir as sementes, as oleaginosas, que seriam as castanhas, castanha do Brasil, macadâmia, castanha de caju, avelã, pistache. Também as frutas, os brotos, os probióticos, os alimentos fermentados. E quando falamos de alimentos vegetais, não estamos falando de uma batata frita ou algo mais ou menos saudável, como, por exemplo, uma fruta com leite condensado. Não. Vamos já descartar esse tipo de alimentos, porque realmente, pensando em médio e longo prazo, está longe de ser o melhor alimento que a gente pode colocar no nosso corpo pensando em não ter câncer. Ressalto que devemos retirar os alimentos industrializados, processados, todos aqueles alimentos ali que geralmente se vê em pacotinho, em garrafinha, vale a pena olhar o rótulo. Se tem alguns corantes, aromatizantes artificiais, conservantes, INS, X, Y, Z, observe. Vai para a linha do alimento vivo, do hortifruti, do alimento in natura. Outro alimento vilão, com muitos estudos questionando o consumo, associando com câncer coloretal, é, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, os embutidos. Salame, mortadela, peito de peru, presunto, salsicha. Quando falamos dos riscos dos embutidos, estamos falando já de pesquisas em que estudaram mais de 800 pesquisas de mais de 22 especialistas de 10 países. Então são os estudos grandes em que pôde comparar o consumo dos alimentos embutidos e o câncer. As estatísticas que eles chegaram foi o consumo de 50 gramas de um embutido, que seria uma salsicha ou 4 fatias de peito de peru, salame, mortadela, diariamente
aumentou em 18% a chance de desenvolver o câncer coloretal. Este é o terceiro câncer que mais mata. Então, quando falamos em 50 gramas, estamos falando equivalente a uma salsicha por dia, 4 fatias, em média de um peito de peru, de uma mortadela. Agora pensa, o problema das pessoas não é consumir isso todo dia, porque às vezes ela pensa, não, eu não consumo isso todo dia. Porém, consome a cada 2 dias, e aí no outro dia consome um outro alimento que é extremamente industrializado, consome refrigerantes. Os refrigerantes, alguns deles têm um corante, que chama corante caramelo 4, que tem uma substância específica que é pró-cancerígena. Então, soma um pouco aqui, com um pouco do outro alimento, com um de outro. Na hora que você vê, o corpo já está exaurido, completamente intoxicado. E quando falamos de substâncias tóxicas presentes nesses alimentos, estamos falando dos nitratos, nitrito, os quais reagem com aminas, formando as nitrosaminas. Outros fatores que também favorecem, sugerem alterações prejudiciais à nossa saúde, se encontrados nesses alimentos, são hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, principalmente presentes nas carnes defumadas, aminas heterocíclicas, que são geradas quando carnes são preparadas em altas temperaturas, quando são fritas, quando são grelhadas. Geralmente esses alimentos são preparados com excesso de sal, gordura, realçador de sabor, comumente tem conservantes. Enfim, eu costumo falar para os pacientes para tirarem a própria conclusão, tanto fazer um tempo sem uso e avaliar seus sinais, sintomas digestivos, avaliação de todo o funcionamento digestivo como mental, do todo o corpo, como através dos exames laboratoriais. Uma vez que a gente tira não só os alimentos, mas melhora a qualidade alimentar e a quantidade, fica fácil, a gente consegue comprovar essas melhoras nos exames. Algumas das substâncias que citei, como os nitritos, eles em uma certa quantidade também podem ser benéficos à nossa saúde. A gente sabe que muitas substâncias, o que muda entre o poder de ser tóxico ou até saudável é a quantidade. Então, em alguns legumes, vegetais, encontramos também os nitritos, porém eles são muito menos tóxicos, por quê? Pelas suas características das substâncias que vêm junto com esses nitritos, não formando nitrosaminas, não formando substâncias potencialmente nocivas à nossa saúde. E quando falo das substâncias que estão dentro do alimento, estamos falando, por exemplo, da vitamina C, da vitamina E. Quando falamos nas oleaginosas, que são castanhas bem-vindas para a nossa saúde, ou seja, trata-se de uma gordura boa, poderíamos citar, por exemplo, as nozes, seja a noz pecan, noz chilena, e ela possui substâncias muito saudáveis à nossa alimentação, não só em termos da composição da gordura ali presente, que é uma gordura boa, onde a gente vale a pena ressaltar que nós estamos falando da gordura ômega 3. Por quê? Porque na dieta das pessoas é muito comum termos uma disparidade muito grande na proporção entre gordura ômega 3, que é boa, com a ômega 6. Geralmente as pessoas consomem uma proporção de 30, 40, 60 ômega 6 para 1 de ômega 3, só para vocês terem uma ideia. Sendo que o ideal era a gente chegar ali no 3, pensando já cedendo um pouco, 3 ômega 6 para 1 de ômega 3. Este seria talvez o nosso ideal. Mas a gente percebe na alimentação das pessoas uma desproporção imensa. E isso, como consequência, vai alterar, por exemplo, colesterol total, triglicérides, LDL, HDL. As nozes também têm em sua composição tocoferóis, ácidos graxos de qualidade, beta-citosterol, enfim, é mais um alimento que vale a pena a gente colocar na nossa alimentação. Se estudarmos cada alimento, todos eles têm propriedades boas. Então, selecionei alguns para compartilhar com vocês, mas lembre-se sempre de variá-los. A linhaça é outro alimento muito bem-vindo, rico em ômega 3, muito bom ser consumida com óleo de coco, aumentando ainda mais a biodisponibilidade desta gordura do bem. Ela ajuda na nossa saciedade, no funcionamento intestinal. É super bem-vindo. Todos nós deveríamos, como regra geral, consumi-las não diariamente, porque nenhum alimento deve consumir tudo todo dia sempre, mas deve sim estar presente na nossa alimentação, no mínimo semanalmente. Quando falei do refrigerante, me referi a uma substância chamada 4-metil-imidazol, que é uma substância considerada potencialmente carcinogênica. E quem fala isso
é justamente a Agência Internacional de Pesquisa para o Câncer, da Organização Mundial de Saúde. E essa substância é um subproduto do caramelo 4, presente em inúmeros refrigerantes. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o consumo em grandes quantidades de carne vermelha, seja boi, porco, bode, cordeiro, entre outras, favorece o desenvolvimento do câncer. A gente sabe que o consumo de carne vermelha é algo muito comum em todas as refeições da maior parte da população. Logo, o seu excesso está sendo relacionado com o desenvolvimento de câncer de colo e de reto. E isto ocorre devido à quantidade do ferro M, proveniente da carne vermelha, que pode ser um nutriente até um certo nível, mas em excesso torna-se tóxico para as células. A situação se agrava quando falamos de carnes que foram fritas, assadas, grelhadas. A fumaça, a alta temperatura formam substâncias que aderem às carnes, que por sua vez são potencialmente carcinogênicas. E o mesmo se aplica aos alimentos defumados. Então eu te encorajo a ter a iniciativa e a sustentar a preparação diariamente de pratos saudáveis, pois isto vai favorecer a sua saúde e das pessoas mais importantes para a sua vida, que é a sua própria vida e dos seus entes queridos. Outra dica é sempre optarmos por alimentos orgânicos. Temos estudos e mais estudos demonstrando os malefícios que os agrotóxicos, herbicidas, pesticidas causam em todos os nossos sistemas, que vão desde o sistema digestivo, sistema imunológico, até nível de alterações celulares, das mutações, favorecendo o câncer. Procure algum agricultor próximo de você, procure comprar direto do agricultor, valorize o trabalho deles. Muitas vezes as pessoas queixam do valor. Lembre-se, o valor que estamos muitas vezes investindo no nosso alimento, estaremos economizando lá na frente com problemas de saúde. E podemos também plantar o nosso alimento. Com relação ao gosto dos alimentos, vem aquela história sempre, né, que gosto não se discute, etc. Mas a ciência nos comprova que o ser humano é adaptável a qualquer situação, a qualquer alimento, claro, com modificações internas. E falando em alimento, precisamos em média de 10 a 15 repetições de alguma preparação para a gente iniciar esse acostumar. Por exemplo, a primeira coisa que eu dou de dica para meus pacientes é nunca desista na primeira experimentação. Às vezes, primeiro, precisa de um tempo para adaptar. Segundo, às vezes é o modo de preparo que pode influenciar tudo. Tem pessoas que, por exemplo, não gostam de consumir pepino, palitinhos, pedaços, fatias de pepino, mas se ralado bem fininho, com um limãozinho, uma cebolinha cortada, um azeite, um sal, às vezes torna um alimento extremamente saboroso. Igualmente, as saladas. Muitas pessoas pensam em salada como 2, 3 folhas de alface, uma fatia de tomate, acabou. Não, uma salada pode ser extremamente prazerosa, com um abacate, sementes, castanhas, molhos variados, muitas vezes com tahine, um molho, um hummus, ou mesmo um miso. É uma gama imensa de possibilidades de preparações, tomate seco, palmito, que quando você vê a salada, muitas vezes pode se tornar inclusive o prato principal. Um outro cuidado que devemos ter é com relação ao peso. O sobrepeso e a obesidade têm relação com maior incidência de câncer, como por exemplo, câncer de esôfago, de estômago, de pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino, rins, mama, ovário, endométrio. Precisamos entender que o tecido adiposo, seja num sobrepeso ou num caso mais grave de obesidade, ele armazena não só gordura, como também substâncias, algumas delas podem ser substâncias tóxicas provenientes da alimentação, que acaba sendo acumulado ali. Esse tecido adiposo por si só libera substâncias pró-inflamatórias e ainda interfere na conversão de hormônios nessa região que a gente chama de conversão periférica. Então ele altera a nossa fisiologia hormonal negativamente. É muito comum as pessoas adorarem ficarem na frente da TV. Aí, comumente a TV fica mostrando pratos gostosos, induzindo a pessoa a se alimentar muitas vezes mal. E é aquela somatória de sedentarismo, alimentação ruim, obesidade e doenças graves, crônicas e graves como o câncer, por exemplo. Então memorize o seguinte: gordura é igual a retenção de tóxicos e inflamação crônica.
Uma outra dica que ajuda muito nesse processo de prevenção do câncer é a atividade física. Então, através da atividade física, temos melhor funcionamento intestinal, melhor sistema cardiovascular, melhor equilíbrio hormonal, melhor humor e, consequentemente, menos oscilação e melhores escolhas alimentares, sistema imunológico fortalecido. Alguns cânceres que há comprovação em que são beneficiados, ou seja, a pessoa se distancia do seu desenvolvimento, poderíamos citar câncer de colo, câncer de endométrio e mama. E vale ressaltar também que quando falamos de atividade física, não estamos falando de algo extremamente extenuante, de horas na academia diário. Não, pode ser algo mais prazeroso, alguma atividade que você goste, ou uma caminhada no parque, alguns dias apenas na academia e outros dias fazendo uma outra atividade que você goste mais ainda. Mas o importante é pôr o corpo em movimento. Devemos sempre também estimular a amamentação. Primeiro, que ela é a primeira alimentação que podemos ter e a mais saudável, principalmente até 6 meses e, quando possível, até 2 anos. E ela vem como um fator protetor do câncer de mama e preventivo quanto à obesidade infantil. Uma outra dica é reduzirmos o máximo possível dos agentes potencialmente patológicos que estão nos locais em que convivemos, como por exemplo, alguns desodorizantes de ar, repelentes de insetos. Algum deles, por exemplo, contém uma substância chamada p-diclorobenzeno, que é potencialmente carcinogênica para nós. Então, jogue fora todos esses artificiais que contêm inúmeras substâncias e opte por substâncias naturais, de plantas, óleos essenciais. Existem vários deles que podem ser muito bem diluídos e preparados de uma maneira que cumpriria a mesma função, com um odor agradável e sem estes riscos. Concluo este vídeo te alertando que as nossas células, elas metabolizam de acordo com os nutrientes que fornecemos. Por isso, sejamos inteligentes e vamos procurar retirar o máximo dessas substâncias que citei e colocar as mais naturais, as mais próximas da forma como foram produzidas pela própria natureza. Quanto menos químico, menos intervenção humana, provavelmente estaremos indo para um caminho de maior saúde, muitas vezes de uma vida até mais simples e com uma longevidade saudável. Curta este vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe com pessoas que também podem se beneficiar com essas informações. Namastê!